O Exército informou que as providências contra alvos da Polícia Federal, que investiga a tentativa de golpe de Estado, dependem da Justiça. Ou seja, quando a Justiça der um veredito sobre eventual culpa de integrantes das Forças Armadas, aí as Forças Armadas vão avaliar que tipo de punição essas pessoas serão submetidas. A Luciana Verdolim tem mais detalhes para a gente ao vivo e direto de Brasília, né, Luciana? É isso mesmo, Colombo. Na prática, o que significa? Que o Exército não vai abrir antecipadamente processos disciplinares contra os militares que estão sendo investigados. Só para a gente ter uma ideia, 16 militares que integraram o governo anterior foram alvo da operação da Polícia Federal da última semana. Dos 4 mandados de prisão, 3 foram contra militares. Além dos mandados de prisão, a maioria dos mandados de busca e apreensão também envolveu militares, principalmente do Exército. Até por conta disso, o Centro de Comunicação do Exército Brasileiro divulgou a seguinte nota: o Exército, enquanto instituição que prima pela legalidade e pela harmonia entre os demais poderes da República, vem colaborando com as autoridades policiais nas investigações que estão sendo conduzidas no país. As providências, quando necessárias, segundo o comando do Exército, serão tomadas em conformidade com decisões jurídicas. Por isso, a avaliação aí é de que o Exército vai esperar o trabalho que está sendo realizado pela Polícia Federal e também é autorizada, né? A ação da Polícia Federal foi autorizada pelo Supremo Tribunal Federal antes de tomar qualquer medida administrativa. Luciana Verdolim, ao vivo, direto de Brasília, trazendo informação, tema para análise, para o comentário do Cláudio Dantas e da Amanda Klein. Amanda e Cláudio, o Exército acerta ao esperar decisão judicial para avaliar o que fazer internamente com os seus suspeitos, acusados de terem envolvimento com uma tentativa de golpe de Estado, Amanda? Colombo, eu acho que é natural que assim seja. Acho que a maioria das corporações talvez fizesse isso, dar espaço ao contraditório, à ampla defesa e a justiça seguir seu rumo, seu curso. Agora, eu acho que a pergunta principal que fica é a seguinte: o que o Exército fará se esses militares eventualmente forem condenados pela justiça num segundo momento? Porque as Forças Armadas, embora tenham tentado transmitir muito esse discurso de que não coadunaram com o golpe de Estado, de que o golpe não aconteceu porque as Forças Armadas não embarcaram nessa trama, e por um lado elas têm razão, mas por outro houve, pelo que as investigações da Polícia Federal indicam, a participação de alguns generais da ativa, né? Você tem o Estevam Teófilo lá da Operação de Comandos Terrestres, que é fundamental, porque ele que dá a ordem para colocar as tropas do Exército nas ruas. Você tem o envolvimento de outros militares que foram presos, né? Daqueles 4 mandados de prisão, 3 foram contra militares, como nos lembrou a Luciana Verdolim, e também a omissão de, por exemplo, comandantes de tropas, comandante da Aeronáutica, comandante do Exército, porque se eles participaram da reunião com Bolsonaro, em que foi apresentada uma minuta do golpe, isso tudo não sou eu que estou dizendo, está descrito na investigação da Polícia Federal e na decisão do ministro Alexandre de Moraes. É claro que isso ainda tem que passar passar por uma denúncia e passar pelo crivo da justiça para condenar ou não, mas eles teriam participado dessa reunião, e mesmo que não tenham concordado em participar dessa trama, desse golpe, ou tentativa de golpe, mas eles também não denunciaram, não deram voz de prisão, sabiam que estava sendo planejado ali. Ou seja, é uma omissão grave de alguém que está investido ali nos seus deveres constitucionais, que tem um dever de ser de obediência principalmente à Constituição, que tem que ser uma tropa de Estado e não uma tropa de governo. Então, ainda restam muitos pontos e pontos incômodos para as Forças Armadas esclarecerem. Lembrando que não houve punição após a ditadura, né? Pelo contrário, mas depois dessa tentativa de golpe com a possível participação de gente das Forças Armadas, é bom que haja um outro olhar, um olhar que inclua punição, se ficar provado, é óbvio, num outro momento. Olha, Amanda, a sua fala ela vai ao encontro de quem gostaria de ter revista a lei da anistia.
E aí isso é uma forma de desrespeitar o próprio processo histórico, as circunstâncias que determinaram essa lei da anistia e todo o processo de redemocratização do país. Eu acho que uma coisa não tem absolutamente nada a ver com a outra. Em relação ao Exército, esperar uma definição do que o STF pode fazer em relação a essas investigações, eu acho equivocado. Eu acho que as Forças Armadas, elas têm recursos administrativos próprios, né? Existem regras que o militar precisa cumprir e, quando violadas essas regras, ele deve ser investigado e há autonomia das forças para a abertura de processos administrativos internos, de punição, inclusive, desses militares e de expulsão. Fica parecendo que as Forças Armadas estão esperando uma definição para poupar trabalho ou desgaste interno. Aliás, elas deveriam ter feito isso antes. Aí, diante do menor indício de algum tipo de comportamento ilegal de seus oficiais, ela já deveria ter determinado apurações internas. Fica parecendo aí uma omissão conveniente desses comandos em relação ao comportamento dos seus oficiais. E isso é muito ruim, porque isso envia um recado equivocado para o resto da tropa. Se nós estamos diante de Forças Armadas democráticas, forjadas já na democracia, com militares modernos, que estão muito mais preocupados em fortalecer o trabalho, o aparato militar, a doutrina militar, ela já adaptada aos desafios, que não são poucos, aos desafios geopolíticos que se colocam de forma urgente no nosso cenário. Se essas são as Forças Armadas que queremos e que elas são a maioria, com exceção de um ou outro militar, que isso fique muito claro. Essa é a minha opinião.